Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje vem junto com o nosso tema desse ano, a alegria de governar. E ao estar numa transição que me foi dada oportunidade, já contei essa história aqui, mas gostaria de lembrá-la, porque marcou e gostaria que marcasse mais ainda a sua vida. Eu estava numa transição de comando da Polícia Militar do Estado do Paraná, onde um comandante estava entregando para o outro, o comandante, o comando da polícia. E aí houve todo o processo. Ele é interessante porque você vai entendendo de algumas coisas de batalha espiritual, enquanto houve o processo de transição ali entre eles. E quando o novo comandante ele fez a sua declaração, ele fez uma declaração tão forte que dentro do quartel, que ecoou dentro do quartel a voz dele, como um eco ficou ali naquele lugar, quando ele disse simplesmente: eu assumo o comando da Polícia Militar do Estado do Paraná. E que ficou claro para todo mundo que ele estava realmente assumindo a posição dele como comandante. E hoje, quando quero meditar com você ali na palavra de Gálatas, no capítulo de número 4, eu gostaria que você se deixasse convencer pelo Espírito Santo da sua responsabilidade de governar a sua vida. E você dizer, debaixo do governo de Cristo Jesus, que você assume o governo da sua vida, debaixo do governo dele. Nós estamos tão acostumados, e até isso é cultural nosso no Brasil, de nós transferirmos as nossas responsabilidades para as outras pessoas. Esperamos que alguém resolva para nós a nossa dificuldade. Estamos acostumados com essa mentalidade de vítima, ou também aquela mentalidade também conhecida assim: eu nasci assim, o negócio é assim e vai perpetuar assim. Eu não entendo que Deus me deu a graça e a autoridade para assumir a minha posição na minha vida e de governar a vida que Ele me deu. E eu quero lhe incentivar a essa mudança de mentalidade de vítima para uma mentalidade vitoriosa, para uma mentalidade que você se posiciona debaixo daquele que venceu, como nós falamos na Páscoa, aquele que venceu a morte e se posicionou nas regiões celestes. E nas regiões celestes ele disse: eu assumo a autoridade, tanto que quando ele vem, ele diz: a mim me foi dada autoridade nos céus e na terra, e debaixo dessa autoridade vocês podem governar agora a vida, o caminhar da vida de vocês. Nós falamos um pouquinho, e lembrando algumas das mensagens desse ano, no dia da Páscoa nós celebramos essa mensagem, a vitória das vitórias. Jesus, ele venceu a morte. A vitória dele é a nossa vitória, e nós somos restaurados por causa disso no projeto de Deus. Somos perdoados para nós sermos reis e sacerdotes, aqueles que governam, aqueles que exercem domínio sobre todas as coisas que lhes são confiadas. Todo o potencial de Deus em nossa vida, ele foi liberado. Você agora em Cristo Jesus pode ser o que Deus quer que você seja. Hoje nós podemos viver na presença de Deus e na unidade dessa presença sermos aperfeiçoados dia a dia dentro do propósito de Deus, naquilo que Ele nos tem confiado. Hoje Ele nos dá sonhos, Ele nos dá as visões, Ele nos dá a palavra profética na boca, que é a linguagem do Espírito Santo, essas três coisas, para que o propósito dEle conosco se estabeleça. O propósito dEle, ele é manifesto por meio dos dons espirituais, como temos aprendido nos últimos dias, que foram depositados em nós e estão aí na sua vida. Já estão como um depósito da parte de Deus na sua vida, e eles se manifestam, esses dons, quando você se dispõe a servir o seu próximo. O coração disposto a servir, ele vai usufruir a alegria de governar, ele vai usufruir essa alegria completa que nós temos declarado sobre esse ano. E assim eu queria ler contigo esse texto que nos introduz para a mensagem de hoje, lá de Gálatas, capítulo número 4, os primeiros 7 versículos. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, acompanhe aí lendo na sua Bíblia enquanto eu leio aqui. Tenho aprendido com o meu pastor que eu preciso ler a Bíblia
pouquinho mais pausadamente, um pouquinho mais refletidamente. Não lê-la que nem um jornal, mas lê-la como ela é, como palavra de Deus. Gálatas, no capítulo de número 4. O contexto de Gálatas, só para nos contextualizarmos enquanto se continua a procurar aí. A igreja de Gálatas, ela tinha começado muito bem a caminhar com Cristo Jesus. E houve uma influência dentro dessa igreja, e isso está muito presente na igreja brasileira também hoje, da influência do legalismo. A influência da meritocracia. Você precisa fazer por merecer para ser abençoado. E às vezes nós, por exemplo, com perguntas, mas por que Deus não deixa, ou Deus não me abençoa, por que isso não acontece? Eu preciso fazer tal campanha, então daí Deus vai me abençoar. Isso vem com esse entendimento de meritocracia. Eu preciso fazer alguma coisa para que a bênção de Deus me alcance. E a igreja de Gálatas está assim. E é interessante que a igreja de Gálatas é uma carta que Paulo escreveu, e ele, diferente de outras cartas que ele elogia, que ele vem um processo de agradecimento pela igreja, ele já vem direto ao assunto, e ele diz quem enfeitiçou vocês, quem confundiu vocês. Vocês estão indo tão bem. E ele confronta de uma forma muito intensa essa mentalidade de legalismo dentro da igreja. E aí no capítulo 4 ele fala assim: digo, pois, que durante um tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Pai, de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Interessante que quando você lê esse texto, você vai ver o propósito. Ele está ali no versículos 5 e 6, da vinda do Senhor Jesus. Quando você entende o porquê que Jesus veio, você vai entender a razão da sua própria vida. No propósito dele está o seu propósito. Quando você entende a razão da vinda dele, nós percebemos o chamado de Deus na nossa vida e a função dos dons espirituais que Deus tem colocado em nossas vidas. E eu preciso entender esse propósito desta vinda. E ele diz aqui que Deus enviou seu Filho com duas características. Ele nasceu de mulher. Quer dizer, ele veio no tempo certo que Deus havia estabelecido no seu planejamento, e ele enviou seu Filho na limitação de um ser humano, vivendo num corpo como o seu, como o meu, sujeito ao tempo, sujeito às fraquezas que esse corpo tem, sujeito à limitação desse corpo, sujeito aos sentimentos humanos. E ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei. Ele veio nos libertar dessa mentalidade legalista, dessa mentalidade de fazer por merecer, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Um outro texto que traz luz a isso, quando nós lemos do propósito de Jesus em Romanos 5:19, ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Para me resgatar da lei, ele obedeceu à lei. Agora sou justificado diante de Deus, não por minha obediência,
mas eu sou justificado diante de Deus pela obediência de Cristo Jesus. E aqui está a gente ouve e não percebe muito, mas a essência da vida cristã está na obediência de Cristo e não na minha obediência. Quando eu entendo a obediência de Cristo, eu vou perceber a mente de Deus e vou viver de acordo com a vontade de Deus, não por obrigação, mas por identificação. A chave da essência cristã é a obediência de Jesus e não é minha. Você é santo, por quê? Jesus é santo. Não são os seus atos que lhe santificam, mas os atos de Jesus a seu favor que lhe santificam. Quando você entende isso, o mandamento de amor não se torna mais um mandamento na sua vida. Ele passa a ser a sua natureza. Porque Deus é amor, Ele ama. Ele não ama porque alguém manda Ele amar, porque é natural para Ele amar. Quando você se identifica com Cristo Jesus e a obediência dEle na sua vida, o amor não é mais mandamento, se torna natural. O perdão não se torna mais um mandamento, o perdão se torna algo que lhe pertence, porque você percebeu o perdão de Deus na sua vida, você recebeu, se identificou com o coração do seu Pai, e assim como Ele perdoa, é natural para você também perdoar. Você não consegue viver sem perdoar por causa do seu relacionamento com Deus, a sua inquietude com relação àquilo. Esses dias, viajando para Paranavaí, aconteceu uma situação num dos pedágios. Eu tenho ali aquele, sempre bate continência para mim quando passo ali, né? Levanta ali, pela sem parar ali, e facilita o tempo da viagem para a gente. E naquele dia não abriu, tanto que eu passei por baixo, outro carro, nós paramos ali, tá tudo em ordem, tá tudo pago, e eu segui viagem. Depois, numa outra estação, eu parei lá, conversei, depois mais tarde liguei para acertar isso. Mas quando eu percebi que alguma coisa não estava em ordem, eu me senti mal com aquilo. Puxa, como é que pode ser? Está tudo certo, como é que não? E aí, interessante, quando eu falei isso no carro, o Herman disse, eu também me sinto mal quando alguma coisa está desajustada. Por quê? Faz parte da natureza, não por obrigação, por causa da natureza de Cristo que está em nós. Somente pela obediência de Cristo Jesus é que você e eu nos tornamos justos. E para entender e usufruir disso, eu preciso passar por alguns estágios de compreensão. E esses 3 estágios, eu gostaria que você observasse eles, para que você fechasse o ciclo na sua vida e não ficasse no meio do caminho. Que você percebesse a obra completa a seu favor e usufruísse de tudo que Deus tem dado para você. Saísse da situação de merecimento e entre numa situação debaixo da graça de Deus e usufrua a graça de Deus. E o entendimento nesse texto, ele mostra primeiro o seguinte, ele fala do herdeiro, mas de um herdeiro menino, de um herdeiro que é criança. E ele usa aqui o exemplo da tutela. Nós talvez não conhecemos isso, talvez você já tenha visto num filme, tem lá uma pessoa rica, ela vem a falecer, e ele estabelece que a sua riqueza, ela não seja entregue para o seu filho imediatamente, ela seja entregue no tempo certo. E fica debaixo de uma tutela. Normalmente hoje é debaixo de advogados, de um escritório de advocacia. Ele fica lá guardado e até o momento certo para entregar para aquele menino. E ele compara isso a uma fase da nossa vida. E a primeira fase, quando eu percebo o amor de Deus na minha vida, é essa fase de herdeiro menino. Sou herdeiro, mas ainda sou menino, ainda sou criança. Tudo que está para mim está guardado por um tutor, por um administrador, até que o menino seja maduro para assumir. No contexto de Gálatas, ele fala que esse tutor está ligado com a lei. Há um momento que você está sendo preparado para você poder usufruir o que tem dado. E essa fase é uma fase marcada pela imaturidade, que está sujeito a tutores, e também fala aqui no versículo 3, de sujeito servilmente aos rudimentos do mundo. Quando eu sou imaturo na minha caminhada cristã, eu sou como um escravo.
mesmo sendo dono de tudo. É o que ele coloca aqui, no contexto da época, o tutor ele ficava, e o filho ele ficava, era igual a um escravo, ele ficava debaixo dessa tutela. A criança, ela é marcada pela imaturidade, ela não tem a capacidade de fazer escolhas, ela não sabe decidir corretamente, por isso que ela precisa de um tutor que oriente e diga para ele o que ele tem que fazer em cada situação. Uma criança normalmente clama pelos seus direitos, mas não assume suas responsabilidades. Uma criança quer receber, uma pessoa imatura, ela quer ficar recebendo, mas ela não quer doar, ela não quer se doar, ela não quer servir. Ela quer ser servida, mas ela não está disposta a servir ao seu próximo. Uma criança não sabe escolher a roupa, ela não sabe escolher a igreja que vai participar, ela não sabe escolher o programa na televisão que ela pode ou não pode assistir. Uma criança não tem esse entendimento. Lamentavelmente, hoje os pais começam a perguntar para a criança: você quer o copo azul, você quer o copo vermelho? Você quer a camisa verde ou você quer a camisa amarela? E ficam perguntando para as crianças. A criança não sabe decidir ainda. Ela chega ao tempo, ela vai tomar a sua decisão. Depois, muitos pais, a gente aprende isso no treinamento que a gente tem com a educação de filhos, que muitos pais ficam dando escolha, e quando o pai dá uma palavra de obediência, a criança diz: não, eu não quero, não vou obedecer. Por quê? Não, se sempre deu a escolha para ela, ela escolheu não obedecer. E ela segue o seu caminho. E as nossas crianças, elas precisam obedecer, aprender a obedecer. Tem a fase, as crianças, ela tem a sua fase de aprender a obedecer, como nós também na nossa caminhada cristã. Muitas vezes nessa fase, os imaturos estão sujeitos à ação maligna, à opressão, ao desânimo, à tristeza, aos sentimentos de acusação e até de desistência. Mas não há razão para um cristão estar debaixo de opressão. Não precisamos sofrer a opressão, pois sobre as nossas vidas não há condenação, exceto se nós dermos a permissão para o diabo atingir as nossas vidas ou por nossa própria ignorância. Aí ele pode atingir. Muitas vezes a nossa imaturidade, nós ficamos pensando que eu não vou fazer nada, não vou agir porque aí eu vou sofrer retaliação. Isso é sinal de falta de maturidade, de conhecimento das Escrituras. Você tem autoridade de parar o inferno, e o diabo ele precisa da nossa permissão para agir ou fazer alguma coisa contra as nossas vidas e contra as nossas famílias. Ele não tem essa liberdade de agir. Eu achei interessante, um dia eu fui lá pegar água para o meu chimarrão, olhei pela janela, eu tive uma impressão, uma visão assim, um relance, parecia que um espírito maligno tinha pousado ali no meu terreno, mas assim como ele pousou um anjo e acabou. É isso aí. Na minha casa não. Não vem que não tem. Minha casa está debaixo da proteção de Deus. E eu preciso entender esse texto e receber ele, não só concordar, mas aplicar ele na minha vida. Quando Jesus lá falando com seus discípulos em Lucas 10, 19, ele diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, que falam simbolicamente de espíritos malignos que vêm para matar, né? E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará danos. O Senhor Jesus, ele deu essa autoridade, e eu preciso chegar ao ponto da maturidade e sair debaixo dessas sujeições que o inimigo quer colocar sobre as nossas vidas. Eu fiquei pensando aqui, o quanto que é nada. Quando ele diz: eu te dei poder sobre todo o poder do inimigo, e nada. O quanto que é nada? E quanto que é absolutamente? Vê que ele diz duas vezes e reafirma essa palavra para que ela caia no coração, porque nós normalmente ficamos muito intrigados, às vezes muito amedrontados com a questão das manifestações malignas. E é natural para quem ainda está começando ficar impressionado e temeroso. Eu me lembro no começo da minha caminhada, quando eu caminhei com o meu pastor um tempo, e ele agia muito nessa área de libertação,
Eu normalmente dava um passo atrás e deixava, não, pastor, vai você, vai você. Graças a Deus é que aqui na igreja tem muitos irmãos que fazem o contrário. Deixa, pastor, deixa comigo. Entendendo que nada, absolutamente, pode lhe causar dano. O seu posicionamento. Eu não só preciso concordar com Deus, concordar é uma coisa, mas eu preciso usar essa palavra na minha vida. Viver como vítima é o nível mais baixo de nível de vida na face da terra. Se você só recebe na sua vida aquilo que você concorda, você não cresce na sua caminhada. Se você só recebe na sua vida o que você concorda, você não cresce na sua caminhada com Deus. Eu nunca ia ser batizado no Espírito Santo se eu não abrisse o meu coração e dissesse, ok, eu não entendo, mas se está aí, eu quero, depois eu entendo. Se eu só esperar concordar com as coisas para daí receber, eu vou ficar muitas vezes parado na caminhada cristã. Essa palavra de Deus, às vezes, nós olhando ao redor e pelo que ouvimos e vemos e às vezes lemos em livros, nós podemos, mas não é bem assim. Já veio a incredulidade, já te roubou a palavra, você não simplesmente concorda com a palavra de Deus, e aí a gente fica aquém. Preciso receber o que eu ainda não concordo e que eu ainda não tenho compreensão na palavra de Deus. E à medida que eu recebo essa palavra, o entendimento ela vai vir sobre a minha vida. Eu não ia ter usufruído dos dons espirituais na minha vida como tenho usufruído nos anos, porque me haviam dito e me dado entendimento e me levaram a concordar que os dons espirituais não eram para os nossos dias. Mas quando eu ouvi a pregação, entrei em conflito e eu me submeti a um ensinamento que me era dado, e depois que eu percebi todo o processo, eu usufruí do que Deus havia preparado para mim. A palavra de Deus diz assim lá em 1 Coríntios 6,12, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados por um alto preço, passamos pela etapa de sermos servos. Um dia, como a Bíblia diz, nós éramos servos das trevas. Se nós fomos comprados, nós éramos servos de Satanás e dos seus demônios. Servos do pensamento, do sentimento que há no mundo, dos rudimentos de como as pessoas, das superstições que andam pelo mundo. Nós servíamos a essas coisas. Mas Cristo Jesus, Ele foi lá e pagou um preço pela sua e pela minha vida. E quando Ele pagou esse preço, eu me submeti a Ele como Senhor. E agora eu estou obrigado a Ele como escravo. Eu sou escravo agora do Senhor Jesus. Antes eu era escravo de vícios, escravos de desejos pessoais, escravos da minha própria confusão, escravos de quando pessoas me atacavam, de querer atacar de volta, escravo do sentimento da vingança, escravo de tantas coisas que os rudimentos do mundo ao nosso redor ensinam. Mas quando eu fui comprado pelo Senhor Jesus, pelo seu sangue, eu saí dessa regência e agora me tornei escravo dele, servo dele. Mas o interessante que o Senhor Jesus, Ele não quer que eu permaneça como servo. Ele não quer que eu permaneça como escravo. Porque Ele não morreu por servos. Ele não morreu por escravos. Essa etapa de servo, ela é uma etapa como que passageira, rápido. Quando eu entendo que eu saio de uma situação e entro debaixo de um outro senhorio. Agora esse outro senhorio, ele me trata diferente. Veja João 15:15. Leia aqui comigo. Ele diz assim, o Senhor Jesus conversando com seus discípulos: já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O servo, ele não sabe, ele não tem o entendimento. O servo, ele ainda está na ignorância. E esta é a marca de uma criança, não tem o discernimento, não tem a compreensão.
E quando eu uso o termo eu sou servo de Deus, isso já não se aplica mais à minha condição hoje. Já passei para uma outra fase. Pois o servo ele não sabe. O servo ele é igual a uma criança. Como diz lá o texto no primeiro versículo de Gálatas, no capítulo 4. Em Cristo agora, eu passei dessa fase. Agora, eu sou chamado de amigo dele. E aí entra para o segundo estágio. Nós somos amigos de Jesus. Somos amigos, pois ele nos tem revelado a sua vontade. Ele vai falando para nós o que ele tem ouvido da parte do seu Pai. Ele vai nos ensinando os seus caminhos. Ele vai abrindo o nosso entendimento, a nossa visão. À medida que ele vai falando, trabalhando conosco, como ele diz, eu sou o caminho. À medida que você entra nesse caminho agora, que você vai participando com ele, ele vai lhe revelando as coisas, vai lhe falando ao coração, como naqueles discípulos de Emaús. Ele estava caminhando com eles, conversando com eles, até que ele se assentou à mesa. Quando ele assentou à mesa, começou a orar com eles, o entendimento foi aberto deles. Na comunhão, no caminhar com ele. Veja João 15, 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus morreu por mim porque eu sou o quê? Jesus morreu por você por quê? Porque você é amigo dele. Ele olhou para você e disse: eu quero ser amigo dele. Eu tenho alguns irmãos aqui na igreja assim, que decidiram no dia: eu quero ser amigo do Arno. E Jesus, ele olhou para a sua vida e ele disse: eu quero ser amigo dele. Eu vou dar a minha vida por ele para que ele ande comigo. E ele quer compartilhar a verdade, como nós lemos no versículo lá: eu tenho-vos chamado amigo. Por quê? Porque o que eu ouço, eu compartilho. Um amigo, ele compartilha o que ele ouve, o que ele tem de conhecimento para com o seu amigo. Tem amigos que são muito mais chegados que irmãos de carne. Eu tenho amigos assim aqui na igreja, que são muito mais chegados até que meus próprios irmãos de sangue. E em João 8, quando ele fala com aqueles que creram nele, ele diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, ele é assim. Ele quer compartilhar a mente, ele quer compartilhar o pensamento, os caminhos dele com você e comigo. Por isso ele quer se chegar a um tempo de comunhão conosco. Nesse contexto, Jesus fala com os seus, ele diz assim: permaneçam comigo, fiquem junto comigo, permaneça na minha palavra. E não descarte-a se você não a entende. Não desista se na primeira leitura você não entendeu já ela. Permaneça na palavra. Não desista se numa mensagem você não percebeu tudo. Permaneça na palavra. Vá conversar com os outros, o que você entendeu, como você entendeu. Compartilhe as suas perguntas, os seus questionamentos. A palavra de Deus é muito clara que existem mistérios que Deus revela somente para os seus amigos. O reino de Deus, ele é constituído de mistérios. E Deus quer que você permaneça com ele, porque ele quer falar dos mistérios dele com você. O Senhor Jesus falou certa vez com seus discípulos assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, quando ele fala da parábola da semente, né, da semeadura ali. Ele tem esse desejo, mas ele quer essa proximidade de amigo, essa proximidade de caminhar comigo, a perseverança, a minha dedicação, a minha busca, para que eu possa encontrar a libertação. Por que você acha? Por que nós insistimos tanto com a escola de adoração que está acontecendo? Com a escola de profetas que está sendo preparado para o próximo semestre? Com a ETM ou a FATEM que nós temos agora? Por quê? Porque eu preciso perseverar na palavra de Deus. Para quê? Para que essa palavra ela me leve ao conhecimento. Eu tenha o entendimento, mas tenha a experiência com ela. Eu tenho a experiência, eu tenho o entendimento que traz em conjunto a palavra conhecimento. E nós podemos conhecer os mistérios do reino de Deus, mas eles só são dados para quem vai atrás, para quem se interessa, para quem persevera, para quem busca junto com o Senhor Jesus. Você poderia declarar assim comigo: eu rejeito a ignorância, eu rejeito a escravidão, eu rejeito a meninice,
Eu rejeito a vida de sofrimento. E eu recebo a revelação da palavra de Deus. Eu recebo o conhecimento revelado. Eu recebo a maturidade e o status de amigo de Deus. Amém? Amanhã de manhã, não sei se vai trabalhar ou não, se tem um dia livre amanhã, levante com esse pensamento: puxa, eu sou o amigo de Jesus. Jesus é meu amigo. Ele não é meu colega, não é meu conhecido. Ele é meu amigo. Jesus, Ele está com você. Ele caminha com você. E Ele quer caminhar no seu dia a dia, nas coisas que você faz, junto com você. Numa interação, num compartilhar. Agora eu posso enveredar um caminho da incredulidade, dizer: mas você acha? Eu não sou digno de ser amigo. Tenho tanta coisa para acertar na minha vida. Acho que Jesus não quer ser meu amigo. Ele morreu para ser amigo seu. Tão certo como o ar que você está respirando, tão certo é esse coração de Deus para com a sua vida. Ele quer ser seu amigo, interagir. E ao você crer, você anda com Ele. Quando você caminha pela incredulidade, a incredulidade lhe afasta de Deus. Não Deus se afasta de você, mas a incredulidade nos afasta de Deus. Quando eu vivo em desacordo com o que Deus diz e o que Deus quer, eu estou me afastando, não Deus se afastando de mim. Mas quando eu concordo com Ele, quando eu creio com Ele, o meu crer faz-me achegar a Ele. Jesus, Ele nos veio resgatar do domínio do pecado, que produz a tristeza, que produz o desânimo, a apatia, a desistência. Jesus, Ele veio para que você e eu, nós tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Ele não veio para que você viva e sobreviva a cada dia. Ele veio para que você tenha a abundância de vida a cada situação, a cada confronto, cada situação do seu caminhar. Como amigo de Jesus, você começa a ser como Ele. E você começa a ver a vida como Ele vê. E o seu próximo, você quando vê o seu próximo, você não vê nele o que esse seu próximo pode lhe dar, mas você vê com aquela pergunta: o que eu posso compartilhar? Como é que eu posso abençoar esta pessoa? Ele morreu por nós como amigo, apesar de sermos inimigos dele. Porém agora como amigo, e aqui tem uma coisa engraçada. Um amigo, se eu fosse amigo de uma pessoa, de uma pessoa cujo pai é muito rico, e ele é filho único, e eu sou amigo dele, e aí esse pai morre, deixa uma herança, eu como amigo vou herdar? Não vou herdar. Eu preciso chegar mais perto ainda. Somente como filho eu tenho direito à herança. Hoje, pela falta de uma compreensão muito clara sobre o que é ser filho e o que é ser pai, nós muitas vezes consideramos o ser amigo superior a ser filho. E você foi, como amigo, agora chamado a ser filho. Herdeiro como filho. O filho é quem? Herdeiro. Ele que usufrui. Veja o que o texto diz lá em Gálatas 4, 6 e 7 que nós lemos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Uma criança pequena, em Israel até hoje, ela clama, ela em vez de falar papi ou papai ou papa, ela fala Abba. É impressionante uma criança quando ela fala assim, tão natural: paizinho, papai, papi. Esse espírito que nós recebemos. Ele continua dizendo: de sorte que você já não é escravo mais, porém você é filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Herdeiro. E em Romanos 8 ele fala, um paralelo a essa passagem que diz: você é co-herdeiro com Cristo Jesus.
E agora pense o seguinte, uma situação para, às vezes a gente não percebe a força de uma declaração assim. Se eu recebesse, ou você recebesse uma carta de um dos homens mais ricos do mundo, vamos dizer lá, o tal do seu Bill Gates, diz que ele é muito rico, né? Tem bastante grana ou não? Aí ele diz assim, ele lavra lá um documento, e ele diz lá que ele estabelece você como herdeiro dele, e ele decide já antecipar a sua herança para a sua vida. O que você ia comprar com essa herança? O que você ia fazer com essa herança? Vocês estão comigo ou não? Ou vocês já estão pensando que vocês vão comprar tudo? Vocês já viajaram? Foram para onde? Volta. Você é herdeiro do Bill Gates. O que você faria? Agora esse texto está dizendo o quê? Que você é herdeiro do dono do mundo. Daquele que governa todas as coisas e todo o universo. Você é herdeiro dele. E o herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E você pode receber hoje a mesma porção que está para Jesus. Você recebeu da parte do seu Pai hoje. A mesma medida que está sobre Jesus, ela está sobre a sua vida. Nós somos elevados a um nível maior ainda de escravos para amigos, de amigos para filhos. Um filho lá em casa, ele abre a geladeira e não pergunta, não pede licença. E é assim mesmo que é para ser. Ele liga a luz e nem pensa se ele pode ou não pode. Se pegar o carro dele, tem que pedir, né? Aí vamos ver. O filho, ele tem essa liberdade com seu pai. O Senhor Jesus, ele quando estava falando com seus discípulos, depois da ressurreição, ele disse o seguinte lá em Mateus 28:10. Então Jesus disse, não tenha medo, e vá avisar os meus irmãos. Até então eram discípulos, agora são irmãos. Que eles vão lá para Galileia, porque eu vou encontrar eles lá, como eu tinha dito. Agora, quando uma pessoa olha para a sua vida, ela diz, ali vai um filho de Deus. Amanhã de manhã, quando você acorda como um. Quando você vai para o trabalho, você vai como um filho de Deus. Quando você ora ao seu Deus e busca alguma coisa, você vai ao coração do seu pai como? Como um filho que vai conversar com seu pai, que vai perceber o que seu pai quer fazer e como seu pai quer que você haja. Assim, a sua comunhão com o seu pai, ela se torna tão profunda que a identidade dele se torna sua identidade. É isso que a graça trouxe. A lei não conseguia fazer isso, trazer essa mudança de identidade. Ela conseguia colocar uma obrigação e colocar sobre as pessoas a incapacidade de elas obedecerem, fazerem o que Deus quer. E hoje, se como cristão eu procuro ficar guardando leis, fica pesado, fica difícil, fica desanimador, eu perco forças e perco energias, porque eu não entendi que eu sou filho. Você não é mais servo, você não é mais filho, você não é mais amigo, você é filho. E como filho você usufrui o amor, o cuidado do seu pai. Declare por gentileza assim comigo: eu não viverei mais como vítima de Satanás. Não sou apenas servo e escravo de Jesus. Não sou apenas amigo de Jesus. Sou mais do que isso. Quatro cantos da terra ouçam a minha declaração. Eu sou mais do que isso. Eu sou filho de Deus. Sou irmão de Jesus Cristo. Vivo como um filho do Deus soberano. Posso todas as coisas nele que me fortalece. Agora eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso.
Eu sei o que eu tenho. O meu tempo chegou. Começou. A vida abundante. Eu assumo a posição de governar com alegria. Eu assumo a posição da alegria completa em Cristo Jesus. Dê o seu glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alegria de governar. Você não é uma vítima das coisas, nem das opiniões das pessoas. Você não é uma vítima da sua história, das coisas que falaram, aconteceram. Você não é simplesmente mais um nessa vida. Você em Cristo Jesus tem esta marca, a marca dele, que veio para vencer e venceu. E você vive para ser um vitorioso. Você é filho, você é uma filha de Deus. Tudo que é de seu pai é seu. Você lembra daquele texto que nós proclamamos aqui e celebramos? Você tem até uma régua em casa. Tudo que é meu, o seu pai diz, é seu. Tudo que é do meu pai é meu. Você pode dizer assim? Tudo que é do meu pai é meu. Você está livre para ser o que Deus lhe pôs no coração. Livre para servir o seu próximo. E você não precisa do reconhecimento de ninguém. Você não precisa de um obrigado. Você não precisa que lhe batam nas costas. Você sabe que você é filho. E como filho você cumpre a chamada do seu pai e faz com alegria. E com desprendimento. Você não depende mais do que pessoas dizem a seu respeito. Porque o que interessa é o que o seu pai lhe diz a respeito da sua vida. Que você é amado, que você é um filho dele. Você está livre para servir e cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Você está livre de usufruir do propósito de Deus. Está livre para trazer à luz todo o seu potencial. Não há circunstâncias e situações que possam impedir do seu potencial se manifestar, a não ser que pela incredulidade, a não ser dando autoridade para o inimigo contra a sua vida. Você como filho tem autoridade sobre a sua vida e você foi chamado para governar na sua vida. E governar com alegria, governar com satisfação. A tristeza, ela quer se manifestar tantas vezes na nossa vida que é impressionante. Não sei como tem sido aí na sua vida, mas uma das coisas que tem sido mais atacado é na parte do ânimo de vida. O inimigo lança setas constantes contra a minha vida para eu desanimar. Para eu não seguir adiante. Para eu não fazer. Uma cadeira vazia dessa é um dardo das trevas que eu preciso resistir com o escudo da fé. E aí, vou concordar com meu pai? Que diz, certamente te abençoarei e te multiplicarei? Ou vou concordar com o que o inimigo quer acusar? Às vezes a gente entra no dia a dia, naquela lida do dia a dia, e vem aquelas dúvidas, aquelas confusões na mente. Eu vou ser servo disso? Não. Eu tenho a palavra do meu pai sobre a minha vida que me determina, que me orienta, que diz o que é importante. Os sentimentos vêm, eu não sou escravo dos sentimentos, eu sou filho do meu pai. E governo sobre os sentimentos e sobre os pensamentos. Assim é você é livre para governar a sua vida e conduzir a sua vida dentro do propósito do chamado de Deus. Você é livre para andar na presença de Deus e ser aperfeiçoado na comunhão com Ele. Você está em Cristo e Cristo está em você. Você está um com Ele. Não é assim que a palavra nos ensina? Em Cristo Jesus, eu estou nele e Ele está em mim. E assim como Ele é no mundo, sou eu. E eu caminho, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou como que fundido num só com Ele. E eu sigo os pensamentos dEle. Essa é a sua chamada. De vítima para ser um vitorioso na sua caminhada. Nos seus pensamentos, nos projetos que Deus vai colocando na sua vida. Você está livre para viver exatamente o que a palavra de Deus diz. Esses dias fui sendo ministrado um pouquinho sobre a questão
do deserto, ou se vive no deserto ou na terra prometida. Até nós cantamos, né, aquela musiquinha, como é que é? Aquela marchinha que a gente cantava há anos atrás. Aquela do Jordão, aquela música do Jordão. Quero o Jordão atravessar. E a gente como que vivendo no deserto e querendo entrar na terra prometida. E por muito tempo esse entendimento na igreja era assim: aonde que é a terra prometida? É lá no céu. Quando chegar lá no céu, daí sim que vai ser a terra prometida. Enquanto isso, nós estamos no deserto e temos que ralar. E não é assim. Hoje você e eu, nós estamos na terra prometida, onde emana leite e mel. Hoje você usufrui da bênção, do favor de Deus. Só que o que tinha lá na terra prometida que Josué teve que enfrentar? Tinha uns tal de gigantes lá que precisavam cair. Tinha uma cidade chamada Jericó, que significa orgulho, e esse precisava cair. Entrou na terra, tem que cair. Vence no processo que Deus dá para vencer. Vem a próxima cidade que se chama Ai, se chama santificação. Vou vencer essa cidade porque a terra prometida, que emana leite e mel, ela me pertence, é sua. Tudo que Deus tem é seu. Havia um tempo que eu orava: Senhor, me dá o pão nosso de cada dia. E na terra eles recebiam no deserto o pão para cada dia. E na terra prometida, a abundância de leite e mel. Jesus veio para que você tenha abundância e abundância de vida. A revelação não seja em porção pequena, mas você entrou numa terra que emana abundância. Você pode usufruir da abundância, da revelação da palavra de Deus, da manifestação de Deus na sua vida, da manifestação de Deus com sabedoria e entendimento no seu trabalho. Deus, Ele projetou para a sua vida uma vida que emana leite e mel, uma vida abundante, seja no muito, no pouco, materialmente falando, uma vida de abundância com aquilo que você tem. Você usufrui a abundância de Deus, o cuidado de Deus na sua vida, com aquilo que você tem. Não é assim? Você está na terra prometida? Ou você está no deserto? A sua mente é uma mente da abundância da parte de Deus, de generosidade, de amor, de cuidado. Um tempo eu orava assim: perdoa-me as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Agora eu oro assim: obrigado, Deus, que todos os meus pecados estão perdoados. Agora eu oro: Senhor, como o Senhor tem me perdoado, como eu posso segurar o perdão para uma vida de uma pessoa? Não posso, Pai. Tem que abrir mão. Eu perdoo livremente. Guarda minha boca de falar dolosamente. Eu quero ser como o Senhor, uma boca que abençoa, que edifica, que consola, que encoraja. A revelação da palavra de Deus, a gente precisa acompanhar depois da cruz, precisa acompanhar a graça de Deus sobre as nossas vidas, que Deus estabeleceu para você usufruir pessoalmente e para usufruir com as pessoas ao seu redor. Veja a palavra do domingo passado, como nós recebemos. Eu estava compartilhando nos grupos familiares que nós estivemos essa semana. É engraçado como a gente constantemente é lembrado pelo Espírito Santo da gratidão. Porque a ingratidão vai sempre nos conduzir para o deserto, para a escassez. A gratidão sempre vai nos conduzir para a abundância. Abrir os olhos para a abundância. Engraçado que a gente fica tocado, né, com a palavra. Está doendo a perna? Agradeço que você tem uma perna para doer. Você tem olhos que veem colorido? Os meus enxergam colorido. Os teus também? Que coisa bonita, né? Enxergar colorido. Tem gente que nem enxerga e às vezes não só vê preto e branco. Somos tão abençoados e a graça, ela te traz para uma situação de você reconhecer a abundância de Deus na sua vida, a abundância de Deus ao seu redor. O coração do seu pai não é um coração ingrato, cheio de reclamação. Ele é um coração grato. E ele olha para a sua vida, ele vê a abundância que está em Cristo Jesus. Ele olha para você e ele vê Jesus na sua vida. E o coração dele se alegra com a sua vida. O Senhor Deus está no meio de ti, diz o profeta, e ele se alegra sobre a sua vida. Por quê? Por causa da obra de Jesus na sua vida.
Quanto mais você se abre no coração para o amor, para o cuidado dele na sua vida, você enche o seu coração de satisfação com a obra de Deus, com o mover de Deus. A graça de Deus, ela vai tão profunda para nos levar a esse entendimento que o Senhor Jesus traz na palavra dele. E esta é a vida que Deus preparou para você. E tudo começa quando eu entendo que eu sou amado pelo meu Deus. E quando eu entendo que o meu coração precisa estar não nas minhas mãos. O meu coração precisa estar na mão dele. A minha vida não pode estar na minha mão. A minha vida precisa ser entregue nas mãos dele. E eu quero te convidar hoje a você abrir mão da sua vida. A você dizer: Deus, eu estou conduzindo a minha vida, mas eu estou longe do teu propósito. Eu quero usufruir a tua vida, o que o Senhor tem preparado para mim. A minha vida quero depositá-la nas suas mãos, para que o Senhor me guie. Eu quero sair da situação de ser um escravo, lançado por lá e para cá por causa do dinheiro, lançado para lá e para cá por causa de opinião de pessoas, lançado para lá e para cá por causa da minha história, do que me aconteceu, do que as pessoas me disseram. Eu quero abrir mão de tudo isso, e eu quero me submeter ao seu amor na minha vida. E eu quero te convidar a você fazer uma oração de entrega, de abrir a mão da sua vida, para você entregar a sua vida nas mãos daquele que lhe amou desde antes da fundação do mundo. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Por gentileza, feche os seus olhos. Coloque o seu coração em Deus e ore fortemente assim comigo. Peço que a igreja acompanhe também de uma forma bem decidida, forte. Querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama. E hoje eu decido a dar o meu coração, a entregar a minha vida nas suas mãos. Eu te agradeço que o Senhor tem me perdoado de todas as minhas faltas. Eu recebo o perdão, eu recebo o teu amor, eu recebo a tua vida. Sim, querido Pai Celestial, eu te agradeço que o Senhor tem me comprado, que o Senhor quer me fazer amigo, que o Senhor quer me fazer filho, e assim eu quero viver. Eu recebo o teu amor e quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Obrigado, Pai, que o Senhor nos tem estabelecido como filhos. Obrigado que o Senhor tem nos revelado o seu coração. Obrigado, Senhor, por esse tempo de usufruir, ó Deus, manifestação do reino de Deus nas nossas vidas, a sua paz abundante, que guarda a nossa mente e nosso coração, a sua justiça, que nós podemos usufruir, ó Deus, dia a dia, o entendimento dos teus caminhos, da sua vontade. Obrigado, Deus, que a sua palavra para nós hoje, o Senhor nos decodifica ele, o Senhor nos dá entendimentos na sua palavra. Obrigado, Deus, pela revelação que o Senhor nos tem dado do teu reino. Bendiga o nome do Senhor, ó Deus, que nós podemos usufruir da alegria no Espírito Santo, do fruto do Espírito em nós. Obrigado, ó Deus, que nós podemos servir ao Senhor em novidade de Espírito e não na caducidade da lei. Obrigado, ó Pai, que o Senhor nos trata como filhos. Obrigado que o Senhor nos dá autoridade no nosso dia a dia, onde nós nos movemos. Bendizemos o seu nome, ó Deus, pela sua palavra que o Senhor nos tem dado, pela autoridade que o Senhor nos tem dado.
Bendito seja o nome do Senhor. E eu oro a Deus, assim como o Senhor abriu o entendimento dos teus filhos, para que entendessem as Escrituras. Sim, ó Deus, abre o nosso entendimento. Dá-nos o espírito da revelação, da sabedoria, para que, Senhor, a grandeza do nosso chamado, a grandeza da nossa esperança, a grandeza da força da ressurreição em nossas vidas, venha cada dia mais claro, cada dia com mais segurança. Que nenhum precisa andar, Senhor, confuso, nenhum precisa andar, Senhor, intimidado na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos. Senhor, uma família forte, uma família vibrante, uma família que é livre para servir, livre para amar, livre para perdoar, livre para abençoar o seu próximo. Oh Pai, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado pela vida abundante que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Deus, que a sua plenitude ela se manifesta em nós. Pai, como é precioso conhecer os teus caminhos. Ah, Senhor, obrigado que o Senhor nos livrou desse emaranhado da lei, desse emaranhado de ficar por merecer as coisas. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, por sua bondade sobre nós, pela certeza das tuas palavras que se cumprem e estão se cumprindo dia a dia. Bendito seja o nome do Senhor, que a sua palavra ela é verdadeira, que todas as coisas cooperam por nosso bem. Em tudo o Senhor nos marca e nos leva para conhecer e marcar a Jesus em nós. Obrigado, Pai, que em meio às aflições da vida o Senhor nos faz vitoriosos. Em meio aos desafios que vão às vezes além da nossa força, o seu poder nos capacita a superar. Bendito seja o Senhor. Pela bondade do Senhor em nossas vidas, de nos fazer filhos e filhos amados. Ah, Senhor, obrigado que o Senhor está nos ensinando a viver como filhos e nos alegrar no Senhor dia a dia. Bendito seja o seu nome em nossas vidas. Assim, ó Deus, eu abençoo a tua palavra, que ela se multiplique abundantemente em nossas vidas, e que nessa semana, ó Deus, o teu poder se mova livremente ao servirmos as pessoas, ao tocarmos as pessoas, ao amarmos as pessoas. Teu poder haja, Senhor, trazendo cura, trazendo livramento, trazendo sabedoria, trazendo o discernimento que é necessário, trazendo, ó Deus, a manifestação do teu reino para aquele que está precisando, que está angustiado e oprimido na vida. Senhor Deus, usa o seu povo na liberdade que o Senhor nos tem dado pelo Espírito Santo, das pequenas coisas, de um aperto de mão a uma palavra de encorajamento. O Senhor nos use para abençoar o nosso próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja por tão grande amor para conosco. Amém, queridos?